Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração nesta manhã. E a palavra ela se encontra em Lucas, capítulo 10, mais no versículo 25. Já pedindo a você que se não tiver com a sua Bíblia pertinho, mas anote para você ler depois com calma, né? Todo o texto para que você entenda melhor, né? Porque aqui nós só damos o iniciozinho, né? Do texto, né? Da palavra, né? Então, a palavra se encontra no versículo 25 e se trata do bom samaritano, né? O bom samaritano, né? Todos que lerem a palavra de Deus conhecem, né? Esse testemunho, né, deste homem. Então eu vou ler um pouquinho, né, e expressar um pouquinho também da palavra. E diz assim: E eis que levantou um certo doutor da lei, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: Que está escrito na lei? Como leis, né? Aí, mais adiante, ele responde, né? Respondendo, disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amai ao próximo como a ti mesmo, né? E aí, interessante é que esse mesmo doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, né? Assim, tipo, não saber mesmo. Depois a gente lendo com calma, assim, o texto, a gente vê que realmente ele não entendia mesmo, né? Ele entendia do doutor da lei da terra, né? Que ele era o doutor da lei da terra, né? Ele não entendia do doutorado da lei de Deus, né? Então aqui ele disse-lhe, respondeste bem isso. Respondeste bem, faze isto e viverás. O Senhor falou para ele, né? E ele disse sim. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Aí ele faz essa pergunta para o Senhor Jesus, né? Quem é o próximo dele, né? E eu digo, meu Jesus dos crentes, né? Jesus dos crentes. Como que ele é um doutor da lei e não sabe quem é o seu próximo, né? Mas depois a gente analisando a palavra, realmente a gente vê que ele não sabia mesmo quem era o seu próximo, porque ele entendia da lei dele, né? Da lei do homem. Ele não entendia da lei de Deus. Então, o Senhor Jesus relatou para ele assim como é que diz assim, uma parábola, né? Ele relatou para ele uma parábola a seguir, né? A seguir ele relatou a parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? E esse homem ele foi assaltado pelos os assaltantes, né? Assaltaram ele, bateram, machucaram, né? Levaram seus bens e deixaram. E o Senhor Jesus diz na parábola para esse outro doutor da lei, que ele não sabia, né, quem era o seu próximo, e disse, e ele ficou meio morto, né? Ou seja, quase morto. Então passou um sacerdote, né, pelaquele caminho e viu e passou de longe. E depois passou um levita, né, olhou, também viu, mas passou de longe, um levita e um sacerdote, né? Passaram de longe, né? Do homem que estava espancado, meio morto, como disse Jesus, né? Por esse doutor da lei. Então, veio este homem, né? O bom samaritano. Este homem veio, né? Pegou este homem que estava ferido, tratou suas feridas, diz a palavra aqui mais a seguir, né? Que ele colocou, né? Azeite e vinho, né? E ele tratou as feridas dele, né? Colocou, né, no seu cavalo, eu creio que era um cavalo, né? Que fala a sua calvatura, né?
e levou para um estabelecimento. E lá, ele tratou desse homem, ele ficou com ele um dia, né? Mas como ele tinha que seguir o seu caminho, ele deixou, né, pago, tudo pagozinho lá, para se o homem precisasse de alguma coisa, né? O dono da hospedaria, né, do local para onde ele levou, cuidasse, né? Então, daí o que eu quero dizer para mim e para você, nesta manhã, né? O que eu tiro dessa palavra? Que passou um levita. Levita é uma pessoa que vive no templo, né? Na época chamado templo, hoje nós chamamos igreja, né? Mas na época chamava-se o templo, né? Então, levita vivia no templo, né? Sacerdote também vivia no templo, né? Mas essas pessoas viviam no templo, né? Do Senhor, mas não conheciam o verdadeiro amor, né? Como o Senhor Jesus disse para esse homem, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E ele perguntou, mas quem é o meu próximo, né? E eu vendo, né? Eu fiquei assim, pasma, né? Porque ele não sabia quem era o próximo dele, meu Jesus dos crentes. Aí a gente lendo mais, eu seguia falando, Deus, ele não sabia mesmo, porque ele não entendia da lei de Deus, ele entendia da lei que ele tinha formado, né? Ele não entendia da lei de Deus. Então, realmente, ele não sabia quem era o seu próximo, né? E o Senhor relatou essa história para ele, né? Desse homem, né? E quem foi socorrer esse homem? Foi o bom samaritano, né? Viu esse homem lá, né? Batido, machucado, né? Meio morto, como disse o Senhor Jesus, né? E ele pegou, curou suas feridas, tratou suas feridas, né? Levou nos braços para um estabelecimento, quer dizer, colocou na sua cavalgatura, né? Creio que era um animal, né? E cuidou, né? O que eu quero dizer para mim e para você? Viver na igreja não é ter amor. Viver na igreja a igreja é só 4 paredes, seja de madeira, seja coberta de lona, de qualquer coisa, chamada templo. Aqui chamamos de igreja. Mas as pessoas, muitos que vivem na igreja, não sabem o que é o amor, não sabem o que é o seu próximo, como esse doutor da lei não sabia quem era o seu próximo, né? Ou seja, ou ele quis tirar uma gracinha com o Senhor, ou ele não sabia de verdade, né? Creio eu que ele não sabia, né? Então, vivem muitas pessoas assim hoje, né? Vivem na igreja, mas não sabem o que é o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor, aí ele fez uma comparação. Qual desses três, né? Era o próximo? E o homem respondeu, disse, aquele que teve compaixão, né? Então, Jesus de Nazaré, que teve compaixão daquele homem, curou suas feridas, né? Colocou em seus braços, né? Deu carinho, deu amor. Esse é o amor ao próximo, né? Que o Senhor quis dizer para mim e para você. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Primeira pergunta dele, né? E o Senhor respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Então, em primeiro lugar, nós amamos Jesus de todo o nosso coração. E em segundo lugar, amor ao próximo, né? E o próximo quem é? O próximo é aquele que necessita de uma palavra. O próximo é aquele que está ferido. Tem vários tipos de ferida, não é só espancar. Tem vários tipos de feridas, né? Tem aquela ferida que a pessoa, né, humilha, maltrata, né? Tem aquela ferida da alma, do espírito, do coração, né? Por humilhação, por maltrato, né? Por desprezo. Então tem vários tipos de ferida, mas quem cura essas feridas? Existe um que cura essas feridas, que é o bom samaritano. Mas para esse bom samaritano curar nossas feridas, nós precisamos abrir o nosso coração para ele, né? E falar das nossas feridas para ele. E ele vai curar. No caso, ele curou aquele que estava jogado, ninguém passava por fora, né? Pessoas que viviam na igreja, né? Que eu quero dizer, pessoas que viviam na igreja, como levita, né? Como esse outro, né? Que vivia na igreja também. Mas não sabia o que era o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Sentir a dor do teu irmão, né? Sentir a dor do teu irmão, cuidar do teu irmão, dar uma palavra amiga quando estiver precisando, né? Chega com a palavra amiga, seja com a palavra de Deus, né? Quando ele estiver precisando. Então, cura as feridas, né? E esse bom samaritano, ele cura as feridas. Não importa a ferida que você esteja sentindo, seja na alma, seja no coração, né? Seja na mente, seja no corpo, não importa a ferida que você esteja sentindo, esse bom samaritano, ele cura todas as feridas, né? Então, basta que nós cheguemos a ele, né? Queira ele nas nossas vidas. Então, queira esse bom samaritano na sua vida.
que é Ele que cura todas as feridas, amém. É Ele que sara todas as doenças, é Ele que liberta, amém. É esse bom samaritano, amém. E eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã, amém. Tirando uma boa, né, assim, coisa boa, né, dessa palavra para os nossos corações, né, nesta manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, já grato pela oportunidade do programa. E que Deus te dê um bom dia para você, para sua família, né? Um dia abençoado. Que Deus proteja a sua família, que Deus proteja a minha família, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você nesta manhã e abençoe sua família e a minha família. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.